Olha só. Se eu tiver uma bobina, tá? Uma bobina. Isso é uma coisa básica, tá? Falando básico. Eu ponho aqui um ímã, tá? E faço esse ímã girar em volta de uma bobina. Ou seja, o magnetismo, aqui tem magnetismo. O magnetismo vai ser transformado em corrente elétrica, tá? Vai ser transformado em corrente contínua, tá? Vai ser gerado em corrente contínua. Essa geração de força aqui, essa tensão que gera, é chamada força eletromotriz. Tá? A gente falou que é igual a tensão potencial, que é igual a tensão, mas a força eletromotriz está mais voltada para o gerador. Tá? Uma definição que eu achei na internet, eu achei a melhor definição de força eletromotriz. A força eletromotriz é a tensão gerada no gerador sem perda nenhuma. Tá? O que esse gerador gerar aqui é a força eletromotriz. Tá? Também é em volts. Muito bem. Todo gerador. Peraí, vou fazer o contrário. Fazer o contrário, peraí. Esquece o que eu falei, é o contrário. Não, também pode. Assim fica mais fácil. Tá? Eu tenho aqui dois ímãs, tá? Eu tenho o polo norte e o polo sul. Aqui é considerado positivo, aqui é considerado negativo, convencionou-se. Então as cargas saem, as linhas eletromagnéticas saem do norte para o sul, ou do positivo para o negativo, sempre saindo do positivo, chegando no negativo. Aqui dentro, é mais fácil explicar assim. Eu ponho uma bobina, ao contrário, tá? Uma bobina. E essa bobina vai girar. Vai girar. Eu posso botar aqui acionado por um motor, por exemplo, qualquer coisa. Ele está acionado mecanicamente. Essa bobina vai cortar os campos eletromagnéticos, tá? Aqui tem magnetismo, tem o campo eletromagnético, e essa bobina vai cortar esses campos. Ao cortar esses campos, ele vai gerar uma tensão AC, tá? Sempre vai ser AC. E na saída dele, nós temos os coletores. Vocês mexe com o gerador aí? Mexe com o gerador? Ninguém? Você vai chutar? Sim, mas não com o gerador. Na saída dele tem um anel. Dois anéis, né? Tá. Dois anéis. E nesse anel, posso botar um carvãozinho, tá? Que vai ser ligado ao sistema. Como aqui vai ser uma força, uma corrente AC, o que vai acontecer? Tem hora que a corrente vai fluir nesse sentido e tem hora que ela não vai fluir nesse sentido. Então vai ficar sempre assim, ó. Nesse sentido e nesse sentido. Tá? É por isso que a saída dele vai ser, por ser AC, ele vai sempre trocar de posição. Então basicamente o gerador AC funciona assim. É uma bobina girando dentro do campo magnético e tem anéis coletores. Todo gerador, qualquer gerador, inclusive o gerador DC, dentro dele gera AC. Mesmo o gerador DC, dentro dele é gerado uma corrente AC. Qual a diferença então? Porque, então por que tem um dínamo? O dínamo não gera DC? Né? O dínamo não gera DC? O grande lance está aqui nesses anéis coletores. Em vez de ser assim, no gerador DC, ele é um anel bipartido. Um anel bipartido. São anéis bipartidos, tá? Que é onde aqui e aqui fica as escovinhas. Opa, beleza, irmão? Vou mostrar um filme pra vocês que é melhor de entender. E desenhando assim, eu acho que ele tem que imaginar e não consegue. O que acontece? Vocês vão perceber no filme. Aqui dentro gera AC. Então aqui vai fluir assim, ó. No primeiro momento a corrente vai fluir nesse sentido. Saiu para cá. Tá? Então, vê se você consegue imaginar. Esse lado aqui, eu vou te botar o dedo aqui, ó. Vai fazer nesse sentido. Ou seja, esse carvãozinho aqui vai ser no sentido de saída. Tá? Se fosse AC, seria entrada e saída.
se fosse AC. Mas ele é DC. Então, olha só, a corrente faz esse sentido aqui. Ó. Sai por aqui. Quando virar 180 graus, essa corrente vai fazer o contrário. Ele vai fazer assim, ó. Ele gera dentro dele, gera AC. Só que esse carvãozinho vai estar aqui em cima. E também vai estar saindo. Nunca vai estar entrando nele. Entenderam? Não entenderam? É difícil de entender, cara. O desenho é muito difícil de entender. Vou tentar explicar de novo, porque isso aí é complicado de entender mentalmente. Isso aqui é mais fácil, né? Você tem a bobina, está girando dentro do campo eletromagnético e a corrente vai fluir ora nesse sentido e ora nesse sentido. Então vai ficar toda hora entrando e saindo, os dois. Tá? É uma corrente AC. Na corrente DC, vamos imaginar isso aqui também, vai ter a bobina, o campo eletromagnético, a bobina. Só que aqui fora, em vez de ser anel coletor, vai ser um anel segmentado, vai ser um anel bipartido. Eu acho que a redondeza que ele tinha, mais vermelho aqui, vai ficar mais fácil. Como aqui gera AC, tem a hora que a corrente vai fazer esse sentido e tem a hora que vai fazer esse sentido. Vou imaginar ela nesse sentido primeiro. A corrente vai entrar aqui e vai sair aqui, certo? Ou seja, nesse vermelhinho está saindo. Se fosse descer, ia entrar e sair. Mas ele é AC, ele está saindo. Quando virar 180 graus, o que vai acontecer? Ele não vai mais fazer isso, vai fazer só isso, vai subir. Certo? Isso aqui não vai estar aqui em cima? Então, aí isso aqui vai estar em cima. O vermelhinho vai estar aqui. E a corrente vai estar saindo. Aqui vai parar? Não, vai continuar. Aqui ele entra também. Como ele se estuda, ele completa, tá? Então vai estar sempre saindo por aqui. Se fosse AC, ele entraria e sairia. Como é DC, ele só sai. O grande lance é isso aqui. São esses anéis coletores aqui. Aqui é um anel coletor e aqui é um anel segmentado. Tá? Depois eu passo um filme para vocês entenderem. Ele está em inglês, mas dá para entender. Mas não precisa se preocupar com o que o cara está falando, não. Só olha. Só que esse filme é grande pra caramba. Se você for lá, não sei qual Não, esse é o AC, é o DC. DC, olha lá. Ó, sentido de rotação, ele vai girar. Olha só. Tá mudando de posição, tá vendo aqui, ó? Agora tá neutro. You can see once it reaches this point, there is a gap in the commutator. Então ele vai entrar sempre para um lado e sair para o outro. Um lado vai ser sempre a sair, do outro vai A bobina vai ser sempre assim, vai fazer assim, ó. Vira a bobina. Aí ele vai girar. A saída Vai ser sempre o aí é o que faz o gerador ser descer, a saída. Não, então, mas a saída vai ser sempre por uma sentido só, escova. sempre no sentido só. Vai ser sempre no sentido. Só que ela vai sempre sair daquele sentido ali, embora ela esteja de um lado ou de outro. Vai ser sempre no sentido só. It's still relative in the same direction according to the fields, and this will keep the motion going in the same Isso aí é direction. ruim de cara imaginar, desenhar. Eu fui melhor aí. Esquece o pedacinho, você... Esquece o pedacinho. Ao abrir agora o circuito, não se volta ao ar. Por quê? É um desenho, é um filme velho pra caramba também. Vai começar agora, vai começar agora. Idealzinho abrindo a boca aí. Vai devagar, senhor. Vai ela. Olha só. Geralmente fornecida pelos motores elétricos.
Qualquer que seja o seu tipo, em todo motor dão-se as seguintes transformações de energia. O motor recebe a energia elétrica. O estator produz um campo magnético. A diferença do gerador para o motor é que o motor é acionado mecanicamente e gera corrente elétrica. O motor é acionado eletricamente e gera força mecânica. A diferença é essa. Um dos motores mais usados é o do tipo chamado assíncrono. Este motor se compõe de um estator com bobinas e de um rotor. O que há de extraordinário no campo magnético produzido pelo estator? Como se produz esse campo magnético? O campo magnético produzido pelo estator pode ser observado com a ajuda de uma agulha imantada. Essa agulha imantada, colocada no centro do estator, gira. O movimento da agulha é devido à ação de um campo magnético. Para que a agulha magnética gire, é necessário que receba a ação de um campo magnético giratório. Portanto, as bobinas do estator produzem um campo magnético giratório. Mas como é que, sendo fixas, as bobinas do estator podem produzir o mesmo efeito de um ímã que gira? Em lugar de um ímã permanente, pode-se usar uma bobina ligada à corrente contínua. Um dos polos da agulha imantada é atraído pelo campo magnético da bobina. A bobina gira, cria um campo giratório. A rotação da agulha imantada mostra que existe esse campo giratório. O campo giratório também pode ser produzido por 3 bobinas fixas. Recebendo energia uma depois da outra, as 3 bobinas criam campos magnéticos de efeito parecido ao de um campo que gira. A agulha imantada mostra esse efeito. Na prática, as 3 bobinas são ligadas à corrente alternativa e não à corrente contínua. As variações da corrente alternativa são representadas por uma sinusoide e o sentido da corrente pelos traços azul e vermelho. Dessas variações resulta um campo magnético variável na bobina e a mudança de sentido da corrente produz a inversão do seu campo magnético. Se uma mesma corrente alternativa passa pelas 3 bobinas, teremos 3 campos magnéticos variáveis em fase entre si. Nem poderia ser de outro modo, pois as 3 correntes alternativas estão também em fase entre si. Vamos desfasar as 3 correntes de 1/3 de período, uma em relação à outra. Posso dar uma paradinha aqui? Teremos assim correntes trifásicas. Rapidinho, olha só. Uma corrente alternada, ela funciona assim, ó. Vamos supor que eu tenho uma bobina só. O gerador, esse meu gerador tem uma bobina só. Tá? Ele é monofásico. Então ele sai do zero, vai ao máximo, volta a zero, vai ao máximo negativo,
volta ao máximo positivo, e assim vai. Se ele for bifásico, como ele mostrou aqui, eu defaso ele 60 graus, ele vai ao máximo positivo, desce, a outra fase. Se ele for trifásico, eu saio aqui uma outra fase, vem aqui, desce. Se vocês perceberem, se ele fosse só assim, ó, ele seria uma tensão meio pulsativa, concorda? Meio pulsativa. Se eu boto 3 fases, você percebeu que ele é quase assim uma reta aqui, ó. Uma reta. Tá curvinha aqui, mas ele é quase uma reta. Tá? Ele estabiliza a tensão. A tensão fica mais estabilizada. Tá? O que pode estabilizar a tensão? A quantidade de bobinas ou a velocidade do gerador. Quanto mais veloz ele for, se ele for mais veloz que isso aqui, ó, a tendência dele vai assim, ó. Ou seja, ele se estabiliza mais aqui em cima no pico. Tá? Se ele for com menos velocidade e menos bobina, ele vai ser mais instável aqui, ó, vai ficar separado, muito separado. Vamos passar para cá para o gerador, para lá do motor. Vamos botar uma fase aqui, ó. Uma fase aqui. Vamos botar uma outra fase, defasado 60 graus. Vocês vão entender como é que como é que o motor gira. Vai pra cá um pouquinho. Olha só. A corrente entra aqui. Tá? A corrente entra aqui. Tá nessa fase. Ou seja, tá no máximo aqui, ó. Quando chegar nesse máximo aqui, o que vai acontecer? Vai estar mais imantado isso aqui, certo? Esse aqui vai estar menos imantado, porque está defasado, e vai estar mais defasado ainda, vai estar menos imantado. Quando tiver mais imantado isso aqui, ou seja, ter um pico positivo, o que vai acontecer com esse ímã? Eu vou estar muito imantado, eu vou atrair ele para cá. Daqui a pouco ele começa a cair e esse aqui começa a aumentar. Esse aqui começa a cair e esse aqui começa a aumentar. Quando chegar aqui, vai estar no máximo desse aqui. Ele vai pegar, vai girar para cá. Daqui a pouco aquele começa a cair e esse começa a aumentar. Quando chegar no pico, ele vem para cá. É por isso que o gerador, que o motor, ele funciona. Entendeu? A corrente entra, ele está no gerador AC, DC. AC. Tá? Então eu estou no máximo do pico e mantenho o máximo essa bobina. Eu magnetizei ela, esse ímã, ou então o meu induzido, né? Pode ser o induzido, ele vem e vem para cá. Daqui a pouco ele começa a cair e aquele começa a subir. Ele para cá. Daqui a pouco aquele começa a cair e esse começa a subir. Para cá. Sempre assim. É por isso que o gerador funciona, é por isso que o motor funciona. Tá? Estou entendendo? Não, estou entendendo mesmo ou está só falando que tu está entendendo? É meio complicado isso aí, pra você ficar imaginando, é meio complicado. Não entenderam? Não entenderam? Não, se não entender, fala que repete. Eu vou continuar um filmezinho e depois eu volto aqui. Estas correntes trifásicas passam pelas bobinas. Você pode ver que está defasado aqui, ó. Tá vendo? Defasado aqui, ó. Isso aqui daquela, está defasado. Chegou o máximo, ó. Para apreciarmos o efeito desses três campos Tá vendo? magnéticos, Chegou o máximo e vamos modifica a colocar uma tensão. agulha imandada em seu centro. Não há dúvida de que há aí um campo magnético giratório. Depois de 1/6 de período, as intensidades das correntes nas bobinas já não são as mesmas. A intensidade Aqui, da ó. corrente na bobina verde diminuiu e também o seu campo magnético. Quando eu diminuir o campo magnético, o outro vai aumentar. A corrente se inverteu na bobina amarela, bem como seu campo magnético. A intensidade da corrente e o campo magnético da bobina castanha estão em seu máximo.
O polo sul da bobina castanha atraiu o polo norte da agulha, enquanto as bobinas verde e amarela atraíram o polo sul da agulha. Durante esse sexto de período, o campo magnético e a agulha giraram um sexto de volta. Depois de outro sexto de período, as intensidades das correntes já são diferentes nas bobinas. A intensidade da corrente na bobina verde modificou-se, assim como seu campo magnético. O mesmo aconteceu com a intensidade da corrente e com o campo magnético da bobina amarela. E também com a intensidade da corrente e o campo magnético da bobina castanha. O polo sul da agulha é atraído pelo polo norte da bobina amarela, enquanto o polo norte da agulha é atraído com a mesma força pelas bobinas verde e castanha. Em resumo, as três intensidades de corrente, assim como os três campos magnéticos, variam ao mesmo tempo. A agulha, atraída pelos novos valores dos campos magnéticos, gira mais um sexto de volta. Durante cada sexto de período, as intensidades das correntes, os campos magnéticos, fazem girar a agulha de um sexto de volta. Novamente variam as intensidades das correntes, os campos magnéticos e a posição da agulha. Vemos que a intensidade das correntes e os campos variam ao mesmo tempo. Em cada sexto de período, variam os campos magnéticos, a posição da agulha, os campos magnéticos, a posição da agulha e assim por diante. Deixa eu parar pra ele. Tá outro aqui? Nesse caso ele vai girar sozinho? Ou vai ter um eixo? Ele vai ter então a energia fazendo. Sim. Não, Isso aqui é o... Não, isso aqui é o motor. Isso aqui é o motor, não é o gerador não. Não, Motor. Ele vai receber corrente elétrica por aqui. Na bobina e o do meio? Ele Não, não recebe nada. Ele vai ser. É como se vai fosse um gerar motor um campo de eletromagnético e ele vai girar. Vai girar como se fosse ventilador. Não, entendi. And direct current or DC motors and generators. Ele vai fazer um gerador DC e gerador AC. This film will show the principles governing the operation of DC motors and generators. Olha só, isso aqui é importantíssimo. Olha, o que ele vai fazer? Is the simple generation. O princípio é o seguinte: um cara descobriu que se eu botar um ímã, aproveitar a luz dela aqui, ó. Aqui tem um ímã, certo? Um ímã, norte e sul. E tem campo eletromagnético aqui. Qual foi a experiência? Pegaram um condutor e movimentaram esse condutor aqui dentro. Movimentaram esse condutor cortando esse campo eletromagnético. E descobriu que ao cortar esse campo magnético gera uma tensão, que é chamada força eletromotriz. É o que ele vai fazer aqui agora. Olha aqui, ó, tem um ímã, ele está ligado aqui a um galvanômetro, que é um medidor de tensão, só que ele mede positivo e negativo, tá? Um galvanômetro. Ele vai fazer essa experiência, vai pegar um condutor e passar dentro do ímã. E ele vai provar que vai gerar uma tensão, ou seja, uma força eletromotriz. An electromotive force, an EMF. É, força Mechanical eletromotriz. energy
O princípio do gerador é esse. Ao cortar os campos eletromagnéticos, o condutor ele gera uma força eletromotriz. Ele gera uma tensão positiva e negativa. Por que positiva e negativa? Porque está gerando uma corrente AC. Tá? Vai a positiva ou a negativa. Quando você estudar o gerador, vocês vão entender melhor por quê. Tá? Porque eles cortam o campo eletromagnético. Tá? Ele está fazendo a experiência aqui, ó. É a experiência, olha lá, cortando os campos eletromagnéticos, olha lá, para baixo, zerou. Vai vir em cima e vai zerar de novo. Vai descer e vai somar, vai aumentar. Se ele cortar no sentido do campo eletromagnético, não vai gerar nada. Ele tem que cortar perpendicularmente o campo eletromagnético, não gera nada. Lá. Se for em paralelo, não gera nada. Tem que ser, ó. Só que você não teria um gerador que funciona assim. Ele funciona assim, ó, girando. Aí, olha lá, a corrente foi naquele sentido, positivo. Vem pra cá, negativo. Positivo. E negativo, aquela setinha tá pra cá. Olha só, gerador AC, ó, tá, uma bobina está gerando, está cortando os campos eletromagnéticos, ó. Olha o anel coletor aqui, ó. Né? Então a corrente entra por aqui, vai e volta, vai e volta, vai e volta. É aí que eu tinha falado, que ela vai entrar sempre de um lado, ela vai sair positivo, do outro ela vai sempre entrar negativo. Não, naquela não vai sair sempre positivo, não, vai entrar positivo e sair negativo, então, é alternado. Vai entrar positivo. Ela não vai entrar aqui na maior, vamos supor, negativo. Vamos supor que nessa haste maior fosse é o anel segmento. Não, anel coletor. Anel coletor, esse primeiro aí. Vamos supor que ele seja positivo. Ela sempre vai por aí no positivo e vai voltar para o negativo da forma. Não entendi, desculpa. Vamos dar um pouquinho. Só, não precisa nem botar para gerar, não. Só deixa parado. No sentido pontilhado. The loop now, in effect, becomes two conductors, because both the top and bottom sections cut magnetic lines during rotation. Ah, tá. Entendeu? Porque lá ele está gerando, está fazendo como se estivesse subindo e descendo. Exatamente. Ele está fazendo como se estivesse subindo e descendo. Só que você não tem um gerador que funciona assim, então a alternativa... Ele girando lá, você está entendendo. Desceu, agora subiu. Logicamente, olha só, gente, só um detalhe. Por ser um gerador, como falei, o que faz o gerador? O gerador ele transforma força mecânica em corrente elétrica. Logicamente, isso aqui ele está dando uma coisa muito genérica, só exemplificando. O que vai acontecer? Na realidade, isso aqui vai estar ligado a alguma coisa. Por exemplo, ligado ao motor. O carro não é assim? O gerador não está ligado ao motor? Se eu tirar aquela correia, ele funciona? Não. Eu preciso de uma força mecânica para fazer ele funcionar. E no caso ele precisaria de uma polia. Uma polia ou um eixo. Um eixo. O que acontece no gerador de avião? Ou ele é ligado ao motor por correia, ou ligado diretamente na caixa redutora. Logicamente, como certos motores, o motor a jato, por exemplo, ele gira muito veloz. O gerador o compressor dele gira 33.000 RPM. Pô, nenhum gerador vai aguentar girar 33.000 RPM. Ele vai ter uma caixa redutora, várias engrenagens, e uma dessas engrenagens vai estar acoplado ao gerador, que ele vai girar, aí em torno de 6.000 RPM, e vai fornecer corrente elétrica. Tá? Na verdade, por ser um gerador, ele tem que ser ligado a algum mecanismo que faz com que ele funcione. É diferente então do motor, que ele vai gerar gerar sem ter ninguém para... Não, tem a corrente elétrica. Eu vou dar corrente elétrica nele, eu vou energizar o campo eletromagnético, o ímã, que aqui é o induzível dele, vai movimentar. Tá? Mais fácil entender isso que o outro. Professor, vou pegar o plugzinho de fonte de computador, pegar o secador de cabelo e jogar em cima, girando, botar um LEDzinho, acende o LED. Acende. Ou acende dentro mesmo comum desse gerador. Exatamente, se você fizer o contrário, vai ser a mesma coisa. Porque na verdade você está. Ele gera uma tensão ali. Gera uma tensão, pequena, mas gera. Acende, pô, acende o LED. Acende. É isso aí. É um princípio aí, né? É um princípio de funcionamento.
The amount of EMF generated at any instant Vocês estão entendendo mais ou menos agora? factors. Estão entendendo? Strength of the magnetic field, Seja sincero, that hein? is the number of lines of force. The length of the conductor cutting the Não. lines of force. Olha só, se aumentar a velocidade, ó, aumenta a tensão, ó. Aumentei a velocidade, ó, aumenta a tensão. Como é que aumenta a tensão? Aumentando a velocidade ou aumentando o número de bobinas. EMF E, Se botasse mais 2 bobinas ali. Vai gerar mais tensão ainda. strength of the field, Esquece essa fórmula aí. the length of the conductor cutting lines of force. Vai? Times B, the velocity of the conductor. Olha só, Increase in the number of lines of force or the strength of the field. detalhe. Só não precisa decorar a fórmula não. Ele fala que esse Ezinho aqui, para ele não confunda com aquele E do elétron lá não, tá? O símbolo é muito parecido. Esse E significa força eletromotriz. Então a força eletromotriz é igual ao valor do campo magnético, a força do campo magnético, multiplicado pelo tamanho do condutor. O tamanho do condutor também ele influencia na tensão, tá? Vezes a velocidade, tá? Então a força eletromotriz é igual à força do campo eletromagnético vezes o comprimento do condutor vezes a velocidade. Increases in the length of a conductor cutting lines also increases the EMF. And finally, the greater the velocity of the conductor, the greater the EMF. This formula assumes conductor motion in a straight line. That is to say, cutting the same number of O lines movimento é esse, né? Então só exemplificando. but the conductor in an Esse actual movimento ele fez machine uma is not moving experiência, in né? a straight Pegou o line, ímã, but rotating. cruzou os campos magnéticos com o condutor, ele verificou que gerou uma força eletromotriz. When the conductor Mas é assim que moves in a funciona, na rotary verdade é assim path, que funciona. the number of Positivo e lines negativo. cut varies depending on the position of the conductor. A corrente vai e volta, ó. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. At the top of the field, for instance, no lines are being cut and no EMF Não, is diferente. generated. O meio mais. É diferente. As the conductor Isso aí keeps tem alguma turning, coisa the number of lines sentido horário e cut anti-horário, increases. não? Não, But at a quarter turn or não, 90 degrees, não. Vocês, the maximum number is being cut É. and maximum EMF is generated. não tem nada a ver com sentido horário e anti-horário, não. Porque ele tá girando só Again, no at sentido horário. 180 É, degrees, ele está no lines are cut. ele tá girando no sentido só. Mas se girar ao contrário, ele não gira ao contrário por causa do sentido do We campo reach a magnético, maximum entendeu? again at 270 degrees. And finally, Não, minha. again at 360 Vai ter alguma coisa degrees, acionando ele. Pode girar ao contrário, não tem problema the nenhum. conductor has rotated Não vai ter problema nenhum na saída. which correspond in this instance Só que quando entrar vai sair, ou seja, vai ser o contrário do outro. O ventilador em vez de soprar puxa. Não. Therefore, when the conductor moves in a rotary path, another factor is added to the original formula for the determination of Mas instantaneous você vira nesse EMF. sentido. Você pega a The tomada formula escrevendo that assim. now applies is instantaneous EMF equals field Exagera você strength ali. O ventilador times the mudou. length of the conductor Confunda motor com gerador. times velocity multiplied by sine Esquece essa theta. fórmula aí. É que ele tá indo muito profundo na parada, entendeu? Theta is the angle formed by the flux line and the motion of the Ele tá usando conductor. matemática aí, já. The number of lines cut and the amount of EMF generated is proportional to the sine of the angle formed by the magnetic lines with the conductor motion. A graph of EMF Olha o gráfico, ó, importante agora, olha aqui, ó. Aqui em cima está em zero, ó. Quando eu chegar aqui, ó, no máximo positivo, máximo negativo, máximo negativo, zerou de novo, tá vendo? Esse gráfico explica que eu fui estimulador. Is the angle formed by the flux line and the motion of the conductor. The number of lines cut and the amount of EMF generated is proportional. Ah, não é eletricidade, não é. Ali explica. Quando a bobina estiver nessa posição, nessa e nessa aqui, Tá zero. é zero. Então. E máximo quando está aqui, máximo positivo e máximo negativo. Então, no gráfico ali dá pra A perceber. graph of Exatamente, olha o gráfico aqui, ó. versus conductor Lá em position cima, ó. during Vai one começar. revolution Tá, will be a gente? sine wave Zero, agora representing máximo alternating positivo. current, or AC. Zerou de All novo, rotary generators produce o máximo AC negativo. current. E voltou a ser positivo de novo.
No meio dele está 50%. What you have seen so far is really the Ó, tá vendo que aqui vai e volta, ó. basic AC generator. Esse é o sentido da corrente, ele voltando, ó. Principles of operation of a DC generator. To get direct current, Eu passo pra você esse we will filme, attach each end of a conductor to a segment of Agora só, peraí. a commutator. Agora está Nós estamos falando do gerador C. Deixa eu ver a luz aqui. Primeiramente, você está entendendo? Estão entendendo? Não estou entendendo. Não, entendendo. Não. Não, mas... Não, tem que explicar. Você tem que entender, pô, senão não adianta. Vamos lá. Vou começar do início. Primeiramente, a experiência. O cara pegou um ímã norte, sul. Tá? O que tem aqui? Tem força, tem um campo eletromagnético saindo do positivo para o negativo. Convencionou-se, tá? É convencionado isso. Ele pegou um condutor, um fio, né? E pegou esse fio ligado a um galvanômetro, que é aquele instrumento ali, que ele mede tensão positiva e negativa. O que ele fez? Ele pegou manualmente e movimentou esse condutor cruzando os campos magnéticos. O que ele descobriu? Que gerava uma tensão AC, tanto que é positivo e negativo, positivo e negativo. Aqui está o condutor. Ele fazendo esse movimento, ele percebeu que tem hora que a corrente ia nesse sentido e tem hora que a corrente ia nesse sentido. Só que nenhum gerador que você conhece funciona assim, né? Assim. Ele funciona assim. Né? Não tem como fazer esse movimento. O cara bolou. O que ele fez? Eu vou colocar uma bobina. Uma bobina. Isso aqui não é um condutor? Não é outro condutor? Ou seja, ele conseguiu colocar dois condutores de uma vez só. Tá? São dois condutores. Conforme esses condutores vai se movimentando, tem hora que isso aqui está embaixo, tem hora que isso aqui está em cima. Tem hora que isso aqui está no norte, tem hora que isso aqui está no sul. Então tem horas que isso aqui está positivo, isso aqui está negativo. E tem horas que isso aqui está negativo, isso aqui está positivo. A saída dele. É por isso que é um gerador de corrente alternada. Todo gerador, mesmo gerador de corrente contínua, ele funciona assim. Sendo que o gerador de corrente alternada, ele tem na saída dele um anel coletor. Um anel coletor. Tá? Esse anel coletor está ligado, vai ser um carvão, que está ligado ao sistema lá, que vai funcionar. Tá? Você entendeu esse movimento? Logicamente tem alguma coisa movimentando, ele vai estar ligado ao motor. Aí o motor faz ele girar, ele corta o campo eletromagnético e gira uma tensão. E gera uma tensão AC. Pessoal, mas deu uma hora que o 2 bate no meio aí? Tem. Quando ele bate no meio, quando ele fica no meio, o que acontece? Olha só. Quando ele está assim, tá? Um em cima e outro embaixo. Está zero, os dois estão zero. Quando virar aqui, um vai estar o máximo positivo e o outro vai estar o máximo negativo. Ah, mas como tem dois... Sim. É por isso. Mas se igual aquele lance da caixa d'água? Não. É uma fase e outra fase. São duas fases. Entendeu? Como é que eu vou explicar aqui? Só pode ser com duas fases? Não. Você até com três. Pode ser Mas vai ser com uma só também. Aí vira uma bobina só. Isso aqui na realidade ele funciona como uma bobina só. Tá? Deixa eu tentar explicar a você. Peraí. Deixa eu rolar aqui uma explicação. Essa eu vou explicar isso aqui. Peraí. Quando ele está aqui, ele está neutro. Tá? Ele está neutro. Ninguém está gerando nada. Está aqui. Zero. Quando eu virar aqui. Não, vira tudo não, vira só. Oi? Um 4, 2, 1. Oi?
Gira só um quarto. Quando girar um quarto de volta, o que vai acontecer? Um vai gerar positivo e o outro vai gerar negativo. O positivo e o negativo. Quando girar mais um quarto, ele vai estar zerado. Quando girar mais um quarto, um vai estar positivo e o outro vai estar negativo. Entendeu? Quer me entender? Com sinceridade? Entendi mesmo. Às vezes fica difícil eu conseguir explicar. Eu achava assim, como bater esses dois? Não. Um vai estar positivo e o outro vai estar negativo. É por isso, ó, um vai estar positivo e o outro vai estar negativo. É por isso que é a corrente alternada. Porque tem hora, quando esse aqui um for positivo, é positivo. Esse aqui é negativo. Daqui a pouco ele vai virar, né? Vai ser em cima sempre. Cada giro que ele dá. Cada um, aqui Ele ó. fica positivo e negativo. Positivo, cada giro, cada meia volta que ele dá, ele vai ficar positivo e negativo. Meia volta. Zero, tempo, né? positivo e negativo. Zero, positivo e negativo. Zero, positivo e negativo. Cada bola uma hora fica positivo e negativo. Exatamente. Cada hora um fica positivo, outro fica negativo. E a saída vai ser sempre positivo e negativo. É por isso que gera uma tensão AC. Uma corrente alternada. Tá entendendo? Entendi. Sinceridade? Tá entendendo mesmo? Entendi. Isso é ruim de entender. É ruim de visualizar. Agora olha o que está acontecendo. Ele pegou um anel, em vez de ser um anel coletor como esse aqui, o que ele fez? Ele botou na saída dele, vamos desenhar só a bobina. Ele desenhou de um lado um anel separado, segmentado, e do outro lado outro anel segmentado. Tá? Ou seja, olhando de frente seria mais ou menos assim, ó. Dois anéis segmentados, tá? Na hora, aqui ó, como eu falei a você, aqui vai sair, e aqui vai entrar. Aqui é. Quando eu virar, então aqui ó, ele está nesse sentido, tá vendo? Quando eu virar 180 graus, esse aqui vai estar aqui. Então ó, se ele está vindo para cá, quando ele virar 180 graus, a corrente vai fluir ao contrário, concorda? Vai fluir ao contrário e vai continuar saindo por aqui. Ou seja, vai sempre sair para um lado e sempre entrar para o outro. Mas só os coletores que vão Só vai o receber e o outro vai ser. Os anéis coletores, o anel segmentado. Isso. Anel coletor é de AC. Não, Ele é um anel mesmo, ele é fechado, não é bipartido igual esse não. eu falei errado. É que não tem gerador aqui. Se você pegar um gerador e verificar, ele é todo cortadinho. O gerador DC é todo picotado. E na realidade não são só dois, são vários. São vários anéis desses, não são só E dois. todos esses geradores têm que ter esses anéis? Gerador tem que ter. Se tem um anel. Não tem. Não tem como. Não tem. Ou ele é segmentado assim, com vários, ou tem assim com o gerador AC. Tá? Vamos continuar aqui. É complicadinho mesmo, cara. Quer entender agora o gerador DC? The commutator rotates. Olha só. Olha só. Você vê o galvanômetro aqui, ele só vai pro positivo, olha lá. Só vai pro positivo, tá vendo? Só vai pro positivo. Só sai, aqui ó, só sai, ó. Só sai. Por quê? Por causa do anel coletor. Por causa desse anel aqui, ó. É esse anel segmentado. And the commutator are referred to as the armature. As the loop revolves and the EMF in the conductor reverses polarity, the connections to the load are also reversed and the current flows Só sai, tá vendo? in Só the same sai, ó. direction externally. Ele não entra. Essa é a diferença do gerador AC para DC. Qual a diferença? O anel. Represented graphically, the output amplitude still varies. The DC is in the form of pulses. Ele vai gerar uma corrente, ó. Direct current. Uma corrente DC pulsativa. Ela é pulsativa, ó. Ela é pulsativa, ela vai e volta. Pulsativa. Ripple. This ripple can be reduced by adding more loops and more commutator segments to the existing armature. Exatamente. Se você aumentar a rotação, esse pico vai ficar de menor. Vai ficar menor ainda. E o ponteiro lá vai parar de pulsar, vai ficar praticamente parado no positivo. Vai ficar praticamente parado no These positivo. outputs are 90 degrees Fica estabilizado. apart, which
which combine to smooth the DC Aumentei output. aqui, ó. Aumentei, olha lá. Aumentei o número de bobinas, tá vendo? Olha lá. Praticamente retifiquei aqui a cabeça, a ponta dele, tá However, vendo? even with Porque eu botei duas bobinas. Se botar mais bobinas, mais retificado vai ficar isso aqui. still somewhat irregular. Tá vendo? Ele já não cai, a tensão já não cai. Fica quase lá em cima. no By máximo. adding Fica magnets, sempre no máximo. we increase the number of fields cut by the armature. As we increase the number Agora of aumentei o fields número cut by the segment, de ímãs. the variation between Ou seja, se eu aumentei o número de maximum ímãs, and decreases. eu aumentei o número de campo eletromagnético, aumentei a força. Vai estabilizar mais ainda, olha aqui, ó. This, in effect, Vendo? tends to flatten the DC output. E isso acontece também no DC, tá? No AC também. Olha lá. Practical DC generator armatures have a great many loops wound on a rope. Peraí, deixa eu mostrar aqui, se eu consigo mostrar. Olha aqui, ó. Tá vendo aí o coletor aqui? Tá vendo que é tudo partidinho? Aí é onde pega as escovas, né? Exatamente, a gente pega as Carvãozinho. escovas. Aqui na realidade são vários anéis. Vários anéis. São vários anéis, são tudo cortadinho aqui, ó. E entre eles tem um isolante, tá? Isso aqui não, daqui é Induzido. Enrolamento, fio, né? Então é nesse induzido aí que vai fazer o. The Aquela field is geração. composed of many electromagnets. Não, mas aí no caso é gerador. Together, these factors tend to create an almost pure DC Ah, e o output. outro lá De é. virar, de rodar, é nele. An important Olha problem aqui os in carvões, DC ó. generators Olha os anéis aqui, ó. Isso aqui é anel de segmento. É AC. Você vê que ele é de partida. Pelo menos eu acho que é. depends on the position of the brushes. São vários anéis de segmento, tá This vendo? line through points Vários of anéis de field segmento esse generated aqui. Não é bipartido não. A partida é AC. the DC. neutral plane. Ó, tá neutro. Placing the brushes Quando ele in fica the perpendicular, tá sempre neutro, não fica reduces the nada. tendency for sparking between brushes and commutator, because during the time a brush is touching both commutator segments, there is no difference in potential between these segments. Só um detalhe. Só um detalhezinho. Ali no desenho, você vai ver que tá assim, ó. Um ponto e uma seta. Um ponto e uma cruz. Certo? O que ele quer dizer com aquilo ali? Ele está representando uma seta. Quando a seta está indo para lá, indo para cá, a flecha, desculpa, uma flecha. Se a flecha está indo para lá, o que você vê? Vê a cauda da flecha. Aí tem as penazinhas da flecha, não tem? Forma uma cruz. Se ela vem para cá, você vai ver a ponta da seta, da flecha. Tá? Então, é um sentido vetorial, um vetor, né? Tá indo para lá, aí você vê a traseira da flecha. Vê a cruzinha da flecha, tem as penas. Para cá, tu vê a ponta da flecha. Para ver o sentido da corrente, tá? Isso aí foi por sua conta, né? Não, é verdade. É verdade. Não, não, explicação, por favor. Não, mas é verdade, mas isso é isso mesmo. Não é só minha não. Parece. É bom vocês perceberem que tem um sentido de ida e volta. A flecha vai e volta. A flecha que indica o sentido da corrente elétrica. É coisa complicada. Mas vou parar por aí. Não, eu vou explicar por quê, porque isso aí já é outra área, já é o gerador. Olha aqui, olha só. Se você perceber ali, ó, esse movimento da bobina, ele dá uma distorce um pouco o campo eletromagnético, tá vendo? Ele distorce um pouco. Você já ouviu falar uma coisa, você já sabe o que é spike? Spike, ouviu falar de spike? Spike é centelha. Quando o gerador AC ele está mal regulado, quando você é gerador AC, gerador DC, desculpa, gerador DC, aqui está o carvão, certo? Se eu pegar esse carvão no máximo de tensão e colocar ele aqui, o que vai acontecer? Um curto, concorda? Um curto, tá? Então eu tenho que calcular o seguinte: na hora que o carvão chegar nessa posição, eu tenho que estar com a menor tensão possível, ou seja, ele tem que estar tem que estar aqui, ó, nessa posição. Quando a bobina está nessa posição, para quem é engenheiro, nessa posição ele vai ter que calcular a posição do carvão ficar aqui, para não gerar nada, ok? Quando eu tiver nessa posição, o cálculo tem que ser feito de modo que a escova esteja aqui, no máximo. Ok? Porque se no máximo a escova estiver aqui, vai fechar um curto. Tá? E vai sair faísca. Às vezes a gente tem um motorzinho elétrico, sai muita faísca.
está acontecendo isso, mas ele não tem tanto problema. A parafusadeira faz isso direto. A parafusadeira faz muito disso. Por quê? Ele tem que continuar aqui. O que acontece? Como o campo magnético ele distorce, vai acontecer isso, ó. O campo magnético vai dar uma distorcida. Vai ficar meio assim, ó. Dá uma distorcida. Aí o cara tem que fazer um cálculozinho para compensar isso, ele dá uma compensadinha. Então o neutro vai ser aqui. O neutro é aqui para dar uma compensada. Tá? Mas esse é assunto para geradores e motores elétricos. Vocês entenderam a diferença do gerador AC com o gerador DC? Qual a diferença? A diferença é o anel partido e o outro circular. O anel segmentado e outro é um anel coletor. Esse é o principal. A corrente AC, ela funciona nos dois sentidos. Tá? É só no positivo. O que é a força eletromotriz? É a tensão gerada por um condutor ao cortar os campos eletromagnéticos. É na prova. O que é força eletromotriz? Pode olhar naquela prova que eu passei se não tem lá a questão. O que é força eletromotriz? Tá? Então tá mais ou menos? Mais ou menos? Deu uma clareada? Mais ou menos. Clareada? Oi? Depois, se vocês quiserem, eu passo pra vocês esse filme. Eu tenho um filme pra caramba. Aqui é um filme só de gerador e motores elétricos, né? Tudo isso aqui, ó. Tudo de gerador e motores elétricos. Vai botar o que no meio? Cara, eu não sei se fica muito pesado, cara. Acho que o inimigo tem que passar um de cada vez. Se der um pendrive aí, fica mais fácil. Vou dar um alijamento. Essa é a minha água gelada, valeu? Porra, o olho bom dente. Fiz mais duas, hein? Duas águas, hein? Gelada, valeu? Ó, tá na bandeja. Tá bebedouro de lá, hein? Dois lá. Tá na bandeja. Central aqui? Tá na bandeja. Vamos falar agora, ó. Corrente contínua. Corrente contínua é energia elétrica que apresenta dois polos distintos e fixos no tempo. Ou seja, as cargas elétricas geradas sempre será no mesmo polo. Então a corrente contínua é isso aí, ó. A corrente contínua vai ser sempre no mesmo polo. Então ela funciona assim, a corrente contínua. Eu tenho aqui uma corrente contínua pulsativa. Tá? Se eu aumentar a velocidade dela, ou se eu botar, vamos botar mais uma bobina, o que vai acontecer? Eu estou quase que retificando ela. Quase que retificando. Para retificar ela, o que eu coloco no circuito? Vocês vão ver mais à frente, eu vou dar uma adiantadinha. Eu boto. Oi? Não, você pode botar mais uma bobina, e mesmo assim, ela vai ficar ainda um pouco curva. Não vai ser reta. Ela vai ficar meio assim. Mas pelo menos vai ficar mais estabilizada. O que a gente coloca no circuito do gerador DC para estabilizar a corrente? A gente bota um capacitor. O que é um capacitor? O capacitor é um equipamento que ele absorve corrente. Quando ele está todo carregado, ele solta. Ele absorve corrente e depois ele solta. Por exemplo, carro. Não tem um condensador? O condensador é um capacitor. Antigo, né? O condensador é um capacitor. Você mexeu com carro governo? A centelha, a corrente como? Quando abrir o platinado. Exatamente. Tu não pensa que a centelha acontece quando fecha o platinado. Não. Quando o platinado está fechado, ele está carregando o condensador. Quando abre o platinado, o compressador já deverá estar todo carregado e vai soltar a faísca, a tensão. Vai soltar a tensão. A mesma coisa acontece aqui. Vamos fazer um desenho de uma... Olha lá. Esse aqui é bem isso. Eu boto um condensador no circuito. Conclusão. Ele vai carregando. Quando chega aqui, ele está no máximo. Concorda? Ele está no máximo. Quando ele começa a cair, o meu condensador, meu capacitor, ele libera a corrente. Ele vai liberar e vai tentar retificar isso aqui. Liberei. Retifiquei. Agora, de novo, ele está carregando. Chegou aqui, liberei. Entendeu? Está carregando. Então eu boto no circuito do capacitor para estabilizar mais ainda
a minha tensão, tá? Mas o importante é saber que a corrente contínua é uma energia elétrica que apresenta dois polos distintos e fixos no tempo, ou seja, as cargas elétricas geradas sempre ficam no mesmo polo, sempre no polo positivo. Esse capacitor pode ser chamado de retificador? Não. Não. Retificador seria um diodo. Eu vou estudar mais na frente. Capacitor só vai ser chamado de capacitor, mais capacitor. Ar-condicionado tem capacitor também? Oi? Ar-condicionado tem capacitor também, não? Não sei, acho que não. Não, ele é DC. Professor, ele é AC. Isso aqui é um. Falando da DC. DC. Tá? Por exemplo, aqui, ó. Aqui eu tenho uma corrente contínua estabilizada e aqui eu tenho uma corrente contínua pulsante, tá? DC, direct corrente ou corrente contínua. CC, corrente contínua. Ou é a mesma coisa, direct corrente. Pra quem gosta de rock aí, ó. DC. Menina, acho que fala que antes de Cristo, depois de Cristo, mentira. Então, oi? Então o que significa? Entendi. Esse significa o que então? Alternante corrente, direct corrente. Não, na banda de rock. De rock. A pessoa fala que antes de Cristo, depois de Cristo, não. É corrente alternada e corrente contínua. Ah, tá. Se fosse em português, seria CACC. Vai ficar feio, né? Nessa corrente contínua pulsante, quando você aumenta o giro, ela vai. Sim. Normalmente ela já vai. Como é que você vai estabilizar ela? Exatamente. Se você aumentar a velocidade, você vai estabilizar ela mais. Se eu botar mais número de bobinas, eu vou estabilizar ela mais. A mesma não precisaria, mas aí serve para estabilizar. Outra coisa, o gerador AC também, se eu aumentar o número de bobinas, eu aumento a tensão, eu estabilizo mais a tensão, tá? Se eu aumentar o número de bobinas. Ou então aumentar o comprimento dela. Porque na realidade, dentro do gerador, não é assim, né? Não é assim, ó. Na realidade ele é assim, ó. Ele é enrolado. É por isso que eu falei, enrolei o motor, é enrolamento. Aquilo ali são as voltas de uma bobina. Ele tem um sentido de rolamento, com número de espira, tudo calculadinho. Corrente alternada. Corrente alternada corresponde à fonte de energia onde os polos ficam se alternando constantemente. Ou seja, tem hora que ele é positivo, tem hora que ele é negativo, igual a tomada nossa aqui nossa tomada. Eu sei que eu ia fazer a pergunta agora, só esperando chegar aí. Ela chega alternada. Mas aí tem um dispositivo ali, tem um dispositivo ali dentro do aparelho que faz ela ficar contínua. Depende. Se você tiver equipamento, por exemplo, do computador, meu computador ele é DC. O computador é DC. O que eu tenho aqui para poder. Eu tenho a bateria, deixa ele descer, e eu tenho aqui essa fontezinha, que aqui na realidade é o transformador, ele transforma AC em DC. A televisão também, dentro da televisão tem. Aí, no caso então do gerador, na saída ele vai vir alternada, é isso? O gerador AC? O gerador AC. Ó, primeiramente, qualquer gerador, dentro dele, lá dentro dele, vai gerar AC. O que vai fazer a diferença é a saída. Então. Se for anel coletor, um anel só, vai continuar gerando AC. Ou seja, a saída dele será AC. Se ele for bipartido, ele vai ser DC. Ok? Beleza. Só que tem uma coisa. Existe. Valeu, hein? Valeu, Roberto. Cortou até o raciocínio. Como eu falei no primeiro dia de aula, tem carros que tem. E carro, ele trabalha com corrente contínua. Bateria 12 volts, né? E tudo nele é 12 volts. Aí eu falei, então por que tem carro que tem alternador? Tem que ter alternador. O carro tem alternador, tem. Porém, na saída do alternador, o que eles colocam? Colocam diodos. Colocam diodo. É, por isso que eu estava perguntando essa situação aí aí na saída desse alternador do carro, em avião também. Em avião também tem. Não só um carro. Em avião que tem alternador. E ele só e o avião todo é ADC. Mas o que eles colocam na saída do gerador? Botam diodos, que ele mata. Vocês vão ver lá na frente, vão ter a matéria do diodo. Ele mata
pro negativo, só fica com o positivo. Ou seja, ele transforma na saída do gerador, ele é alternador, ele tem anel, só que na saída, depois do anel, ele corta o ciclo. Corta o ciclo negativo, vai ficar sempre positivo. Em volta de outros, né, em alternador de carro acontece isso. Mas, pô, então por que não bota logo o gerador DC? Você vai fazer isso? O gerador AC, ele é muito mais robusto do que o gerador DC. O gerador AC é mais robusto. Tá? Então eu necessito de manter uma corrente estabilizada, de uma coisa robusta. Ele, às vezes é um sistema de emergência. Então eu boto o gerador AC, que ele é mais robusto, e eu corto aquela saída negativa dele. Aí fica sempre positivo. No final ele vai gerar DC. Tá? É mais caro, né? Aí, mas tem aviões também que tem só desse gerador DC. Como falei, é custo. Para aquela aeronave, você não precisa botar um gerador desse tamanho para gerar 12 volts. Você bota um gerador menor, né? Vou botar um gerador desse tamanho, aí depois bota um redutor de tensão para gerar 12 volts, não tem necessidade. Né? Então eu boto um gerador pequeno, é a necessidade que eu tenho. Como eu falei, tem uma mosca aqui dentro. Eu posso botar com um sprayzinho e posso jogar uma bomba aqui dentro. Os dois vão matar a mosca, né? Só que um vai sair mais caro que o outro. Então você tem que ver o que é melhor. Olha aqui, nós tínhamos mostrado lá. A tensão alternada é produzida girando uma bobina. Aquele desenho é só meia bobina, é só um pedacinho. A medida, porque isso aqui na realidade está no meio, isso aqui está girando assim, ó. Tá vendo? Só botou um pedaço. A tensão alternada é produzida girando uma bobina. À medida que a bobina corta as linhas de força entre os polos magnéticos, produz uma tensão. É aquela experiência que eu falei. Pegou dois ímãs, cruzou esse campo magnético gerado pelo ímã com um condutor, gerou uma força, uma tensão chamada força eletromotriz. Então a tensão gerada dentro do gerador chama-se força eletromotriz. O que é a força eletromotriz? É a tensão gerada dentro do gerador. Tá? Então aqui, ó, ele está zero, tem hora que ele é máximo positivo, ele volta a zero, máximo negativo e volta a zero. Quando ele está nessa posição assim, ó, nessa posição perpendicular, nessa posição aqui, ele está gerando nada, não gera nada. Oi? Paralelo. Não, horizontal. Não, se eu cruzar. Não, o senhor falou ali, para ele estar zero de novo. Ele está zero. Se ele ficar nessa posição aqui, ó, nessa posição. Fora do ímã. Veja bem que eu desenhei os ímãs assim, né? Aqui eles desenham ao contrário. Se a bobina estiver nessa posição, não está gerando nada. Se estiver nessa posição, ele está gerando o máximo. Não confunda com o que eu falei. Se eu pegar o condutor e girar nesse sentido, ele não vai produzir nada. Eu não estou cortando o campo magnético. Mas aqui, eu estou cortando o campo magnético. Ou seja, aqui eu cortei todos os campos magnéticos. Aqui eu cortei de novo. Gerei. Vou cortar de novo. Tá? Aqui eu estou cortando o campo magnético. Se eu girar, pegar o condutor e fizer só isso, não vai gerar nada. Se eu girar o condutor paralelo ao campo magnético, vai gerar tensão ou não? Não. Se eu pegar o campo magnético, o condutor, e girar no sentido paralelo ao campo magnético, não vai gerar tensão nenhuma. Deixa eu fazer uma pergunta ao senhor. No caso, ali a bobina ali, aquela palheta ali que gira, se ela for feita em ela só pode ser de dois, assim só? Não. Pode ser de quatro? Não. Entendeu? Assim, Pode. Um X. Isso aqui que eu desenhei, isso aqui, né? Isso. Isso aqui é só um desenho bem simples. E a realidade ela não é assim, ela é assim, ó. Ela gira pra caramba lá dentro, corta. Você é um cara para enrolar o gelo com o motor? Ele vem motor para ser enrolado. É a mesma coisa, o cara pega o induzido e leva para alguém que é especializado para enrolar ele. Mas ela pode ser assim? Sim. Não, é enrolado de várias maneiras. Depois eu volto a desenhar, você vai ver. Naquela foto ficou melhor para olha aqui, ó. Se eu pegar, aqui está o campo magnético, se eu pegar o condutor e movimentar nesse sentido, não vai gerar nada. Só vai gerar se sentir, ó, se eu movimentar no sentido perpendicular a ele, cortando os campos magnéticos. Se eu botar o condutor gerando no sentido do campo magnético, não gera nada. Uma boa pergunta para a prova, né? Se você pegar o condutor e gerar no sentido do campo paralelo ao campo magnético, gera tensão ou não gera tensão? Não gera. Se eu pegar o condutor e movimentar no sentido perpendicular ao campo magnético, gera tensão? Qual é o nome dessa tensão? Força eletromotriz. Tá entendendo, viu? Esse perpendicular que vai quebrar.
Ó, não. Perpendicular, aqui, ó. Você lembra de um pêndulo? Perpendicular assim, ó. A 90 graus. Deve ser, você sabe o que é um pêndulo. A tensão varia, olha só, no gerador AC, a tensão varia de 0 até o valor de pico positivo e negativo e volta a 0 por forma solenoide. Uma senoide, né? Uma senoide. Tá? Assim é produzida a eletricidade das usinas elétricas. A geração ocorre quando um condutor se movimenta no campo magnético, produzindo uma tensão nesse condutor. A geração ocorre quando um condutor se movimenta no campo magnético, né, já falei, induzindo uma tensão nesse condutor. As hidrelétricas, ela fornece AC ou DC? AC. O que tem lá dentro? Eu tenho geradores gigantescos, né? Geradores. O que provoca o movimento daquele gerador? A passagem da água. A água, né? Eu boto uma armazeno aqui em cima, boto um estudo assim, ó. Aqui é uma Energia mecânica e energia elétrica. Aqui tá a água. Aqui bota o gerador. Pegou a bateria da mocidade. É, isso aí, vai na cidade, aqui, ó. Ele vai, bate aqui, vai girando, ó. Vai girando o gerador. Entendeu? Essa história aqui, a história da geração AC é uma história maneira. Quem descobriu que não foi inventada, a energia elétrica não é inventada, foi descoberta. Que a física nada é inventado, tudo é descoberto, né? Quem descobriu a geração DC foi meu xará Thomas Edison. Thomas Edison foi ele que descobriu a geração, a corrente, a força DC, a corrente DC, quem descobriu foi Thomas Edison. Mas eu não acredito que tenha sido ele não. É que o Thomas Edison ele ganhou muito dinheiro com a descoberta. Ele inventou o disco. Não, é que não existia. Ele só aperfeiçoou. Eu não acho que foi ele que inventou, na verdade não existia. Só que não existia como tem hoje. Ele ganhou dinheiro quando ele inventou o descodificador de telégrafo. Ele inventou o descodificador, ele ganhou dinheiro pra caramba com isso. E com esse dinheiro, ele montou um centro de estudos, pegou os maiores cientistas que ele conhecia, levou para lá e falou o seguinte: olha, todo mês eu quero uma invenção. E a cada 6 meses eu quero uma invenção fudência. Então todo mês tem que inventar alguma coisa. E a cada 6 meses eu quero uma. Manda nada. A lâmpada já existia. Só que ela acendia e queimava. Por quê? Ele não tinha tecnologia do vácuo ainda dentro do vidro, né? E ele tentou vários tipos de resistência. Ele tentou rabo de cavalo, palha de milho, até descobrir, né, um filamento, né, para poder entrandecesse e não derretesse, não queimasse. E também descobriram com a tecnologia do vácuo, né, de fazer a lâmpada, né, dentro do invólucro tem vácuo. Dentro da lâmpada tem vácuo, né? Senão queimaria a resistência. Aí beleza, só que lá na Europa tinha um cara, na Áustria, se não me engano, chamado Tesla. O Tesla era um cara que já inventou os motores AC, foi ele que inventou, e ele começou a estudar a corrente AC. E ele veio falar do Edison. Se empolgou, saiu lá da Áustria e veio para os Estados Unidos. Foi falar com o Thomas Edison. Só que o Thomas Edison é um cara, pela história, que sempre vira um cara mau caráter. É o que eu penso sempre da história dele. E ele viu, cara, você quer inventar uma coisa que eu estou querendo botar energia DC. Tu vem com papo de AC, pô? Você vai embora, quero você aqui não. E mandou o cara embora. Só que aí. Oi? É o Nicolau Tesla. Aí quem pegou, abraçou o Tesla? O Westinghouse, tem geladeira, né? Westinghouse. Mas não, eu vou te patrocinar, ele é um milionário. E patrocinou, fez um contrato com o Tesla. Se ele fosse vivo hoje, ele ganharia trilhões por mês. Que ele ganharia $1 a cada não sei quantos quilowatts. E cara, né, ele fez um contrato com ele assim. Conclusão. Aí descobriram que a energia C era a melhor energia para se distribuir. Por quê? Durante o percurso ela perde menos. Ela tem menos perda do caminho do que a DC. A DC não. Em pouca distância ele cai a tensão demais. Aí você teria que botar um transformador para ele levar ela de novo, ela cairia mais à frente. Aí tem que botar outro transformador. Aí você teria que botar muito transformador. Já a energia AC não precisa disso. Ela tem, mas a perda é muito menor do que se fosse a DC.
Conclusão, provaram isso. Aí o que o Tomás Edison fez? Pegou um quartel nos Estados Unidos, meteu corrente AC lá e botou luz. Papai, ó. Fiz luz de AC aqui, ó. Pô, mas aí ele queria provar que a AC era ruim. O que ele falou? A AC mata. A AC mata e DC não mata. O que ele fazia? Ele eletrocutava cavalo, cara, com corrente AC para mostrar que matava. Aí o que foi a gota d'água que ele inventou para poder acabar, para provar de vez que a AC mata? Ele patrocinou o cara que fez a cadeira elétrica. Tomás Edison foi o cara que patrocinou a cadeira elétrica. Ele veio a cadeira elétrica e mataram o primeiro cara, que eu tô com a história aí, o cara que morreu na cadeira elétrica, para mostrar que a AC mata. Era muito escroto, né? Muito escroto Tomás Edison. A conclusão, acabaram que ficaram com a DC, com a AC, até hoje nós usamos a AC. A primeira hidrelétrica do mundo foi na Catarata de Niágara, até hoje existe. Quem fez foi Tesla. E teve uma exposição que eles pegaram a energia e iluminaram. Foi a primeira vez que teve energia elétrica AC, aí iluminaram tudo. Mas o Tomás Edison teve que achar a guarda mesmo e ver que estava errado. Aula de história. É aula de história, não é legal? Você entende porque da C e da DC, não é legal? É a historinha maneira? Passa essa aí domingo lá no almoço, meu irmão. Eu tenho esse filme, cara. Não, é grande pra caramba. Se quiser, eu passo pra vocês. Eu tenho ele aí. Hoje é uma TV. Olha só. O que é frequência? Tá tranquilo, gente? Posso continuar? Tá entendendo? Então aqui, ó. Aqui tá a senoide da corrente AC. O que é uma frequência? Daqui até aqui é uma frequência. A frequência é medida em Hertz. Tá? Oi? Não. Daqui, não. Tô falando da C. AC. Não, daqui aqui. Aqui. Não, olha só. Máximo positivo, máximo negativo. Bom, esse ciclo completo aqui é um ciclo que equivale a 1 Hz. Tá? 1 Hz. Tá? A frequência é um ciclo no tempo. Ok? Aí você fala, 60 Hz. O que é? Ele faz 60 vezes isso aqui em um segundo. 400 Hz. 400 Hz. O que é? Ele faz 400 vezes isso aqui em um segundo. A maioria dos nossos equipamentos, se não me engano, são 400 Hz. Né? 400 Hz. Megahertz é isso aqui? A escadinha, lembra da escadinha? A escadinha. Eu tenho Hertz, eu tenho Kilohertz. Eu tenho o megahertz e tenho o gigahertz. Passou até aquele vídeo que o senhor mostrou. Megahertz aqui, ó. Daqui pra cá, daqui, ó. Você tem Você tem um megahertz. 1 megahertz equivale a 1 milhão de hertz. Não, passou até no vídeo da aula, que estava falando sobre eletricidade, que aí botou lá no. ia produzir som. Lembra? Sim. Aí falou do megahertz. Sim. É um som uma frequência muito alta. Não, eu falei que 1 megahertz equivale a 1 milhão de hertz. Eu botei no lugar errado. Não, você está corrigindo, não está entendendo. Isso é bom, pô. Tá? Frequência, então, é o número de ciclos por segundo. Um ciclo por segundo é 1 Hz. O período, o tempo, e o tempo necessário para completar um ciclo. O período é o tempo necessário para completar um ciclo. O inverso da frequência. Esquece, é besteira. O inverso da frequência. Essa frequência Hertz aí também não é usada para rádio? Exatamente. A frequência, quando você sintoniza na frequência, não, porque a rádio emite uma frequência. Aí você, no avião também, né? No avião nós temos. É por rádio se comunicar com a torre, no caso?
Exatamente. No rádio, no avião, você tem o VHF. Você fala, existe HF, VHF, UHF. O mecânico que se comunica com o piloto é o HF? Ele se comunica no VHF. As televisões também tinham isso aí também, né? Oi? As televisões antigamente também tinham isso aí. Tem a recepção de UHF. Quem pegou a telefone lembra disso. Olha só. A onda de HF, se eu estiver aqui, ó, se eu estiver aqui, eu consigo falar aqui, ó. Aqui é o planeta Terra, tá? Eu consigo falar aqui. Por quê? Essa onda faz isso, ó. Ela bate lá em cima da estratosfera, bate no chão, volta, até chegar do outro lado. Essa onda de HF, ela sai daqui, vai até a estratosfera, ela volta para a Terra, volta para a estratosfera. Vai, volta até falar aqui. Ou seja, eu consigo falar daqui no Brasil pro Japão em HF. Fica um som muito ruim, cara. Fica assim, ó. É muito entender pra caramba. O cara tem que tem que ter a ouvido preparado, é muito ruim de entender. Agora, a HF. HF, ela é uma frequência. Vou desenhar aqui. Então, a HF é uma onda assim. HF, high frequency, alta frequência. A VHF é very high frequency, muito alta frequência. Então, ela já é mais ou menos assim, ó. Vai retilíneo. A UHF é ultra alta frequência, ela é quase assim, ó. Ela é assim. O que acontece com essa aqui? Eu só vou conseguir falar aonde essa onda chegar. Se eu estou aqui, eu consigo falar aqui, ó. Estou falando de VHF, tá? Mas se eu estiver aqui, eu não vou ter como fazer isso, porque ela não faz curva. Então, como ela é quase que uma reta. Ela não faz curva, não é mais vou pegar aqui. Às vezes você está voando, tenta falar com estação tal, você não consegue. Por quê? A curvatura da Terra não permite. Tá? A curvatura da Terra não permite. E a UHF? A UHF só serve para falar com satélite, na Lua. O cara está aqui na Terra, fala na Lua. O cara está aqui, ó, mas consegue falar lá embaixo. Está longe. Ela consegue falar mais longe, mas não consegue falar aqui. Por causa da curvatura. Por causa da curvatura da Terra, ela não faz curva. Mas o campo magnético da Terra não conseguiria fazer essa curva, não? Nossa. Que isso? Superou o triângulo do fogo. Então a frequência, ó, é um ciclo por segundo. Demora, mas tem hora que sai coisa boa ali. Aqui, ó, vantagem da corrente alternada. Ela pode ser transmitida a grandes distâncias, mais economicamente do que a corrente contínua, sem grandes perdas. Por isso, pode-se elevar e diminuir a tensão por meio de transformadores. Então, o cara joga uma tensão alta, ela consegue correr uma grande distância, aí chega lá na rua com 13.000 volts, ele desce, passa no transformador e volta para 110. Tá? Tensão trifásica. Se o meu gerador trifásico precisa três fases, certo? Se o meu gerador sair apenas uma fase, ele vai ser monofásico. Tá? Monofásico. Se eu botar mais outra bobina lá, ligada ao sistema, ele vai ser bifásico. Já tem duas. Se eu botar mais outra, ele vai ser trifásico. Trifásico, vai ser monofásico, bifásico, trifásico. Tensão alternativa trifásica. Quando uma linha é formada por três condutores, com as tensões entre um e outro condutor iguais, porém defasadas em 120 graus, vou dizer o que é isso, temos uma rede elétrica trifásica. A representação da corrente alternada, ou tensão trifásica, é a que se lê na figura abaixo. Isso aqui é uma representação da corrente trifásica. Um círculo, tá? Se eu dividir ele em três partes, eu botei aqui 120.
De você no celular. De você no celular. Eu peguei meu círculo e dividi em 3 partes. Ou seja, cada bobina está defasada a 120 graus. É por isso que ele fala, está defasado 120 graus. Senão, eu não conseguiria fazer isso. Eu não conseguiria. Se eu tivesse uma bobina aqui e outra bobina aqui, eu não conseguiria fazer isso aqui. Tá? Eu vou conseguir fazer isso aqui, ó. Essa defasagem de uma para outra. Se fosse assim, ela seria só assim. Certo? Se eu botar defasado 120 graus, a outra vai sair aqui, ó. 120 graus defasado. E a outra, 120 graus defasado. Entendeu? Essa defasagem de 120 graus é que faz com que o gerador DC forneça uma corrente trifásica. Vocês vão entender isso melhor em geradores. Quer dizer, não parte do mesmo ponto. Manda short. Vamos falar isso aqui. Agora vamos entrar uma parte bem legal. Entenderam mais ou menos o que é gerador AC e DC? Qual a diferença do gerador com o motor? Gerador gera energia elétrica. Oi? O motor transforma energia elétrica em energia mecânica. E o gerador transforma energia mecânica em energia elétrica. Já falei com vocês, saída da aula passada, o circuito em série. O circuito em série é quando um circuito, uma carga é ligada imediatamente após a outra, uma resistência colocada uma atrás da outra. Isso é o circuito em série. Vamos esquecer aí a bateria, tudo. Estou fazendo um condutor. Eu tenho um condutor, uma resistência, que pode ser o símbolo aí, pode ser o símbolo, pode ser esse, como pode ser esse, tá? Outra resistência. Isso aqui é um circuito em série. Vamos pegar a definição. Circuito em série é o circuito elétrico onde temos a mesma corrente elétrica circulando em todos os elementos. Uma das características da corrente do circuito em série é que a corrente elétrica, o I, é igual a constante. Num circuito em série, a corrente, a amperagem, lembra da amperagem? Ela é sempre a mesma. Se aqui for 5 amperes, ela vai ser 5 amperes o tempo todo. Não altera. Tá? Uma característica nova. Característica importante do circuito em série. A corrente é sempre a mesma. Circuito em série é um circuito elétrico onde tem uma mesma corrente elétrica circulando em todos os elementos do circuito. Para que o circuito esteja em série, um dos terminais é ligado ao terminal seguinte. O terminal livre deste é ligado ao próximo e assim por diante. Ou seja, um é ligado ao outro. Então esse é o circuito em série. O circuito em série é quando uma carga, um elemento é ligado ao outro, um atrás do outro, e a corrente permanece constante. Isso aí é fácil, mas é muita coisa fácil, a cabeça da gente fica assim. Isso é facinho, mas é muita coisa fácil. Circuito em paralelo. O circuito em paralelo é um circuito elétrico onde temos a mesma tensão entre os dispositivos do circuito. Para que o circuito esteja em paralelo, um dos terminais do dispositivo devem ser ligados ao mesmo ponto e os terminais restantes a um outro ponto. Eu tenho um ponto aqui. Eu tenho aqui uma carga, eu tenho outra carga. Outro ponto. Ou seja, todas as cargas ligadas ao mesmo ponto. Todas as cargas ligadas ao mesmo ponto. A entrada ligada ao mesmo ponto e a saída ligada a outro ponto. Tá? Uma característica do gerador da circuito em paralelo é que a tensão, a voltagem, é igual a constante. Tá? Então, no circuito em série, corrente constante. Circuito em paralelo, tensão constante. A voltagem aqui e aqui vai ser sempre a mesma. Tá? A voltagem aqui e aqui vai ser sempre a mesma. A corrente aqui e aqui vai ser sempre a mesma. Tranquilo? Posso ir? Então, o circuito paralelo, qual é a característica? Voltagem é constante. Não, paralelo. Paralelo. Corrente. Não, paralelo. Desculpa, paralelo. Paralelo. No circuito paralelo, o que é constante? A voltagem. A tensão, a voltagem. E no circuito em série, o que é a característica? Corrente. A corrente é sempre a mesma.
A ligação do circuito em paralelo. A ligação elétrica, como é que faz a ligação? Você é partindo do mesmo ponto. No mesmo ponto, todas as cargas estão ligadas no mesmo ponto e a saída também no mesmo ponto. Tô massa. E o circuito em série? Um ligado ao outro. Tá? Em série a corrente é o quê? Agora eu confundi a porta do que eu fui anotar aqui. Como se tivesse feito uma gambiarra. Aqui, ó, circuito em série. Já tem erro só. Na escola, né? Iluminação no Natal, né? Tudo circuito em série. Você já percebeu? Você coloca uma lâmpada atrás da outra no circuito em série, ela dá uma murchadinha? Então, porque a tensão cai. O circuito em série. A tensão cai. A corrente é a mesma, a tensão cai. Tá? No circuito paralelo, a tensão da lâmpada continua a mesma. O brilho dela não altera nada. Mas a corrente cai. Ok? Olha só. Circuito equivalente ao gerador. De uma forma ideal, os geradores disponibilizam cargas elétricas para o circuito elétrico. Olha, os geradores geram o circuito elétrico. Mas de forma real, devido às limitações de construção, os geradores também apresentam uma resistência interna que limitam a tensão da carga. O gerador tem uma tensão interna, tem uma resistência interna. Até mesmo quando ele gira, ele fazendo aquela deformação do campo magnético, é uma resistência interna do gerador. Pois quanto maior a corrente do circuito, maior é a queda de tensão do resistor interno do gerador. Não esquece aí que você não tem nada problema. Vou botar esse não que sai complicar você. Não, vamos pular esse aqui. Esses exercícios cai na prova da night? Esse aqui não. Não. Esse aqui eu vou pular esse aqui porque não me Em série a corrente é contínua mesmo. Resistência, corrente. Não, você não é complicado não, cara. Não é porque... Em série a corrente. Você pode ter um batel. Oi. Tá falando? Não é Computador.